Fala Witchers, como é que vocês estão? Beleza? Pessoal, vamos fazer aqui uma tier list de alguns lugares do The Witcher 3, ranqueando as melhores cidades, os melhores lugares. E começando aqui no nosso ranking tem Oxenford. Cara, Oxenford não é uma cidade tão grande do universo do The Witcher. Ela fica próximo ali a Velen, né, no norte. E é uma cidade que tem fama de ser uma cidade bem universitária, né? Tem a questão da escola de medicina, também onde fica boa parte das forças de Redania, e também acho que fica a escola dos Witch Hunts. Então é uma cidade que tem comércios, é bem interessante, não é nada muito massivo que nem Novigrad, mas é uma cidade até que bem estruturada, né? Eu colocaria como dá para viver. É uma cidade que é bonita, até não tem lugares sujos, né? Não tem aquela questão de ter bandido espalhado para todo canto. Então acho que dá para viver tranquilamente lá. Agora vamos ao Palácio de Vizima, né? Tentar pegar um pouco referência à cidade de Vizima, né? A gente só tem a visão de Vizima do palácio, mas o que a gente pode ver, pelo menos do palácio, é que é um lugar muito bem estruturado também. A gente tem ali. A gente pode ver bastante riquezas, né? As armaduras expostas ali, mostrando toda a força de Nilfgaard, toda a força do Império e do Imperador. E a gente pode ver também as pessoas, né? Todas elegantes, com muita classe, com a vestimenta própria deles, né? Acho que uma vestimenta mais de luxo. Então, vou colocar aqui como aprovado pelo Geralt, apesar de que eu acho que o Geralt não moraria em Vizima, acho que ele não faz muito do gosto dele, porém aqui a gente está ranqueando pra gente, né? Então, eu acredito que esteja um nível acima de Oxenford, mas nada também muito exagerado. Agora vamos para Kaer Morhen. Cara, Kaer Morhen, apesar de não estar mais nos dias de glória, é um lugar maravilhoso. Temos o castelo, né, toda a fortaleza dos bruxos. É um lugar magnífico, é um dos lugares que eu mais gosto de explorar. E, como eu disse, não está mais nos dias de glória. Tem bastante coisa que está abandonada ali por décadas ou séculos. Mas é um lugar que tem muita história, tem paisagens lindas, parece ter um clima agradável no universo do The Witcher, né? E a fortaleza parece ser um lugar bem confortável até. Tem os suprimentos, tudo mais. Eu só não vou colocar como obra-prima porque acho que além de estar meio abandonada, tem a questão de ser um lugar muito isolado, né? Você vai ficar ali totalmente isolado do mundo. Então, tem gente que gosta, mas eu não sei se eu sobreviveria assim tão isolado, tipo, nas montanhas. Vou colocar aqui aprovado pelo Geralt, mas na frente ali de Vizima, é claro. E agora tem Novigrad. Novigrad é a maior cidade do jogo, é uma metrópole, né? Diria assim. E é uma cidade, como toda cidade grande, tem seus problemas, mas tem também seu lado glamuroso. É uma cidade que você encontra, acho que a maior parte dos comerciantes, né? Você encontra comerciante de tudo ali, muitas quests também. O lado negativo é que tem bastante pobreza em algumas áreas, né? E também tem um submundo do crime ali com os três chefões que dominam a cidade, que acaba perpetuando a violência, né, a desigualdade dessa cidade. E para morar, eu acho que depende um pouco. Se você tem boa condição financeira, seria uma obra-prima, porque é um lugar maravilhoso. Mas se você for classe média, não for tão abastado que nem eu colocaria como dá para viver, porque é um lugar que você consegue viver ali, comércio, tudo mais, é uma cidade bem desenvolvida nesse quesito, mas tem seus problemas, você tem que andar sempre de olho aberto, não pode panguar, né? Porque cada esquina pode ter um perigo ali. E agora vamos a Velen. Cara, Velen não tem como. É o pântano de Velen, pior colocação. E acho que isso dispensa explicações, né? Porque é um lugar extremamente perigoso, infestado de monstros, doenças de todos os tipos. É um pântano gigante, cara. E é um pântano assim que tem a questão das moiras também, né? Uns rituais bem estranhos que rolam por ali.
E se você não tá preparado para ver ali, acho que nem o Geralt estaria preparado para morar naquele lugar. Ele até reclama com o Barão. É uma terra sem lei, né? É uma terra que a fome assola, a pobreza, doença. Acho que é o pior tipo de lugar para se viver, né? Que ocorrem rituais macabros ali com crianças, né? Oferendas para as moiras que até ajudam, né? Em algumas questões os villagers, né? Os moradores, só que elas são bem perversas também. Então é um lugar totalmente abandonado, um lugar que não desejaria para o meu pior inimigo morar ali. E Tirnalia, que é a capital dos elfos, né? Capital élfica do The Witcher 3, que a gente pode conhecer um pouco, acho que nem você consegue explorar um pouquinho mais no Free se você colocar na câmera ali, mas infelizmente a gente não consegue ter maiores detalhes dessa cidade, só que olhando de longe, assim, dá pra ver que é uma arquitetura que é muito chamativa, que é muito interessante mesmo, e eu vou colocar como obra-prima, porque no universo do The Witcher, os elfos são conhecidos por fazerem cidades maravilhosas, né, as melhores cidades possíveis, então vai ser uma obra-prima, mesmo a gente não conhecendo também, mas tenho certeza que seria um lugar lindo e espero que a gente consiga estar conhecendo mais em The Witcher 4. E agora vamos a Toussaint. Cara, Toussaint é o meu lugar favorito no game, então fica no ranking de obra-prima. Por toda essa questão da história, questão de parecer realmente um conto de fadas, como o próprio Geralt fala no início. É um lugar que tem vinícolas, o clima parece ser bem confortante, né? Lembra muito o sul da Itália ali, passa toda essa questão de cavaleiros, né? Poesia, vinho. É um lugar que acho que você conseguiria viver muito bem, apesar de alguns perigos, né? Terem monstros também, vampiros, é claro, mas colocaria aqui Toussaint na frente até da cidade élfica, porque sinto mais esse lugar mais caloroso, eu gostaria de viver. Skellige, cara, Skellige também é um lugar excepcional no The Witcher, acho que as melhores paisagens estão em Skellige, um clima oposto, né, de Toussaint, um clima bem frio ali, com ilhas isoladas, só que também é um lugar bem interessante para ver. Tem a questão de monstros também, então você não vai ter uma vida totalmente pacífica, você vai ter que é bom ter uma espada de prata ali te acompanhando durante a jornada, mas com certeza vale muito a pena e é um povo bem caloroso também. Então vou colocar a Skellige entre Toussaint e a cidade élfica, porque eu acredito que o povo de Skellige compense todos os perrengues que você possa estar passando por lá. E agora vamos para White Orchard, né? Pomar Branco. Cara, Pomar Branco eu acho que é um lugar que tá na mesma categoria que Velen, só que eu não vou colocar junto, vou colocar um pouco acima em Contrato Mal Pago, porque apesar de todos os problemas, White Orchard tem ali um governo temporário, né, como que fala, do imperador, então não é um lugar totalmente abandonado, é um lugar que você vai ter um tipo de ordem, né? Não é uma terra de ninguém, porque Nilfgaard está tomando conta, então, principalmente para os aldeões, né? Eles tentam manter a ordem, apesar de serem um pouco rígidos em algumas questões, mas por essa questão, né, por não ser totalmente abandonado, por não ser num pântano cheio de doenças também, né, gente, é bom mencionar isso, eu colocaria ali em contrato mal pago. Mas aí, pessoal, queria saber de vocês se vocês aprovam esse ranking meu, se vocês discordam totalmente, deixem aí nos comentários e se vocês puderem se subscrever no meu canal, eu agradeceria muito. Valeu!